Olá, seja muito bem-vinda ao Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas de Saia. É nova aqui? Então já segue o canal, ativa o sininho, sempre tem conteúdo de qualidade. Toda segunda-feira às 19 horas tem um conteúdo novo, então já aproveita, já prestigia o canal, porque é um momento ali também de você trazer muitos insights para o seu negócio e conhecer gente nova, porque gente nova, interessante, sempre tem por aqui. Mas antes de chamar a nossa convidada de hoje, eu vou falar sobre o nosso patrocinador, que é a Clap Tickets. Então, se você faz eventos e precisa de uma plataforma que tem estrutura, dashboard para controle, D+1, no mercado não tem, né, Xê? No mercado não tem D+1, então você recebe num dia, vende num dia, no dia seguinte você já consegue sacar. Porque a gente sabe que quem empreende precisa ali de um fluxo de caixa, precisa de um fôlego. Nada melhor do que ter parceiros de negócios para te apoiar nesse processo. E a Clap Tickets é excelente nesse aspecto. Nós somos consumidoras da Clap, clientes aí, então a gente pode super recomendar. Quer saber mais? Acesse o QR Code que está aqui na nossa tela. Já conheça a plataforma, tanto a Clap Ticket quanto a DL Pay são estruturas muito confiáveis e a gente, ponta firme aqui, parceiraça do Protagonistas de Saia. E agora sim, a gente vai chamar a nossa convidada de hoje, a Adriana, que também é advogada, assim como eu, trabalha muito com a parte de sucessão, né, a parte de família. Conta aí um pouco sobre seu trabalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bianca, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês do podcast. Eu sou Adriana Barros, advogada. Eu sou mãe, eu sou esposa. Eu sou sócia, do Ribeiro e Barros Advocacia. Sou formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduada em Direito Civil, Processo Civil pela Universidade de São Francisco e pós-graduanda pela Legal Educacional em Direito de Família e Sucessões. Eu atuo especificamente na área civil e família, que é a nossa vertente do escritório. A minha sócia cuida da parte trabalhista, mas eu cuido ali da parte mais tranquila do escritório, que é a parte de família. Super tranquila. Quase não tem BO. Quase não tem enrosco, né? Exato. Maravilha, mas conta aí pra gente como que é a sua trajetória, como que você escolheu o direito civil? Então, quando eu estava na faculdade, a minha ideia era atuar com o direito penal. Meu sonho era ser delegada da Polícia Federal. E eu também, você tá vendo? Todo mundo fica apaixonado pelo direito penal, né? Quando eu terminei a faculdade, fui, de fato, exercer, eu vi que não era pra mim. Eu pisei a primeira vez na delegacia e desisti. Eu falei, não quero esse ambiente, não quero pra mim. Eu sempre fui uma pessoa que cuidei muito dos conflitos da minha família. Então, minha mãe brigou com meu irmão, eu ia lá e resolvia. Minha mãe teve sempre era eu que colocava ali, apaziguava as situações. Então, por isso, eu me identifiquei muito com o direito de família, porque a gente sabe que direito de família, 99% é quando existe algum problema na família. Então, eu me identifiquei muito e por isso que eu comecei a atuar com essa área. E eu vejo que o direito de família, ele precisa ter uma atuação não só no direito ali material em si, a aplicação da lei, mas é preciso entender também que cada pessoa tem um processo, tem uma história. Então, quando ela chega com uma situação de guarda de alimentos, não é só realmente aplicar a lei de alimentos. Não, é toda uma história, muitas das vezes as mães que procuram ali para ingressar com a ação de alimentos tem toda uma questão de abandono afetivo do genitor, né? Então, por isso que eu me identifiquei muito com a área, porque eu vejo que eu tenho esse tratamento mais humanizado para a área da família. Um acolhimento, exato, né? Não é só o processo em si, né? A gente brinca que quando eu faço uma consulta direito de família, é um pouco da parte material do direito e 90% na verdade, é uma escuta para a pessoa que quer desabafar. Então, é como se fosse um trabalho ali de escuta mesmo. Eu preciso que ela desabafe, ela confie no meu trabalho e eu possa ajudar ela a resolver aquele problema. E ela se sinta acolhida. Exato. Porque às vezes ela já tá tão transtornada com tantas coisas que ela tá passando e de repente ela chega num lugar, num profissional que não tá nem aí, não olha nem na cara dela direito, ela fala, poxa vida, né? Que eu acho que é o maior desafio, que é assim, além de eu precisar passar por esse processo, eu ainda tenho que provar que eu ainda Exato, mereço, né?
Quando existe uma ação de família, seja um divórcio, seja uma ação de guarda, uma adoção, existe muito sentimento, né? E o profissional, quando ele vai atuar nessa área, ele tem que entender que envolve vidas, né? Não é a ação de guarda, por exemplo, a gente está envolvendo a vida de uma criança, então você tem que entender, porque muitas vezes, tem situações que o advogado acaba complicando o processo, levando tudo para o juiz. Olha, brigou com a atual do genitor. Para o juiz pouco importa se ele tá no novo relacionamento ou não. O importante é o bem-estar da criança. Então, é preciso também que o profissional, e isso eu sempre prezo quando eu recebo algum caso de guarda, eu sempre faço uma primeira reunião, eu faço todo um atendimento, explico como que é a minha forma de atuação, e eu explico que em um processo que eu atuo, eu vou preservar o direito da criança. Então, tem muito genitor, muita mãe que acaba acreditando que eu vou para o processo para brigar com a outra parte. Não é essa a intenção. Não é esse o objetivo. É resolver o problema da criança, no caso de ação de guarda. Agora, na ação de divórcio, por exemplo, existe ali também toda uma questão que às vezes envolve muito mais você querer magoar o outro do que resolver uma partilha, por exemplo. Então, essa minha atuação eu digo que é humanizada porque eu entendo o problema da pessoa, mas eu também deixo claro como é a minha forma de atuação. Não é um instrumento de vingança, né? Exato. Bem isso, né? Tem gente que entra com o processo com o objetivo de vingança. Tanto um lado quanto o outro. E a gente sabe que... Grande parte. Na hora que casa, tudo é lindo, maravilhoso. Mas quando descasa, que o bicho pega. E eu também tenho uma questão que eu gosto muito de trabalhar nas minhas redes sociais, que é ensinar as pessoas também que, para evitar esse tipo de conflito, existem mecanismos que o direito traz para você evitar, por exemplo, uma briga, uma disputa judicial por causa de bens. Você pode ali já pensar ali lá no regime de bens que você vai adotar no seu casamento. Eu tenho certeza que 99% das pessoas não analisam qual que é o melhor regime de bens antes de casar. Não. Vai lá, tá tudo bem, casou. Vou no comunhão parcial de bens, que é o regime de bens padrão. aplicado. É o padrão. Mas nem sabe se, eu tenho uma empresa, isso pode influenciar nos meus bens, no meu patrimônio. Se meu esposo, por exemplo, ele é empresário, se ele tem uma ação trabalhista, eu posso sofrer alguma penhora na 50% dos meus bens? Então, tudo isso é uma questão também de você pensar no futuro. E, infelizmente, as pessoas não têm essa visão de evitar o problema. É igual pagar seguro, é igual comprar jazigo. Ninguém quer pensar, porque um dia eu vou morrer, né? Um dia vai acontecer lá no futuro, se acontecer. E aí acaba não se preparando para esses momentos, né? E aí acaba tendo esse monte de imbróglio. E aí também, né? Tem gente que usa de má fé, né? Aproveita da situação e também, tanto um lado quanto do outro. A gente sabe que tem de tudo nessa vida, né? E aí o advogado tem que estar com essa visão muito apurada e sem filtro, né? Sem ser tendencioso, para ser genuíno e verdadeiro, para, de fato, no caso de uma criança, proteger o direito dessa criança e tudo mais, né? Eu sempre costumo dizer que eu tomo as dores do meu cliente. Então, se chega com uma situação, eu sempre vou tomar as dores do meu cliente, mas sempre deixando muito claro que eu entendo o seu problema, eu acolho você, mas olha, você pode pedir isso. Então, não adianta chegar e me falar, olha, eu quero pedir uma pensão de 1 milhão. Sendo que você não tem embasamento para isso. Então, você precisa também entender qual que é o limite que a lei estabelece. Então, eu acolho, eu entendo, mas eu sempre sou muito clara e transparente no que pode ser pedido. Tem que ter responsabilidade, né? Porque senão também, depois você pede um valor exorbitante, até o juiz olha pra sua cara e fala, você tá de brincadeira comigo, né? Exato. E, assim, o importante também é, quando eu faço esse primeiro atendimento, né, com o direito de família, eu sempre, né, trago ali qual é a importância de ter documentos também. Então, às vezes a pessoa fala, eu quero pedir, eu era casada, ele tinha um terreno lá no interior de Minas Gerais, que não sabe nem o endereço. Tá, mas se você tem algum documento para provar que vocês compraram esse imóvel para partilhar? Então, uma vez até o juiz me disse, doutor, eu entendo o direito da sua cliente, o que ela tá me dizendo, mas eu preciso ter fundamento, prova. Então, ela pode me falar toda uma história aqui, mas eu preciso, para ser justo, eu tenho que ter uma fundamentação, tem que ter documentos.
E também, outro problema, muita gente não tem organização de documentos, aí a pessoa falece, aí ficam os herdeiros que não sabem o que tem, enfim, vira todo um problema aí que poderia ser resolvido antes. Acho que são temas sensíveis que as pessoas fogem de temas sensíveis, né? E principalmente financeiros. Sim. Então, seja na hora de casar, eu vou casar por amor, não quero falar de finanças, não vou escolher meu regime. Apaixonada. Né? Aí vai construindo a vida, vai comprando as coisas, tem um padrão legal, mas às vezes não sabe qual é a fonte de renda direito do marido, não sabe onde estão os bens, porque às vezes também compra e registra o nome de outras pessoas que têm essas coisas, que não sabe. Depois também, quando já tá ali, né? Às vezes os pais já estão idosos também, aí não quer falar sobre isso e fala, tá bom, então vamos pro inventário, aí sai briga no inventário. Então são temas que no fim deveriam ser mais simples, né? Deveriam fazer parte do nosso cotidiano, mas eu acho que é isso que acaba prejudicando muito e acaba levando tudo pro judiciário, né? Exato. São temas sensíveis que é muito mais sensível quando você está vivendo aquela situação. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente fala de planejamento sucessório, quando as pessoas acham que falar de planejamento sucessório é antecipar a morte de alguém. Não é. Na verdade, eu tô protegendo quem eu amo. Sim. Então, eu tenho um patrimônio. Eu tenho, por exemplo, conflito entre filhos. Então, para evitar que quando eu não esteja mais aqui, para que não tenha um conflito, eu vou fazer um testamento, eu vou fazer uma holding, né? Então, existe mecanismo que o direito traz para você evitar isso. Só que as pessoas acreditam que quando você fala de planejamento, ou quando em momento de casar, aceita casar comigo? Você aceita? Aceito. Mas qual que é o nosso regime de bens? Acha que o amor acaba. E não é. Até nem falo que é frio de falar. Na verdade, é você agir com a razão. É estratégia. É a vida, exato, gente. A vida. Isso, eu já vi casamentos, assim, acabarem não porque houve traição ou porque, realmente acabou o amor. É porque, em um certo momento da vida, houve uma questão ali financeira, né, vinda de problemas financeiros de uma empresa que, né, o marido tinha, e não conseguiram resolver. Então, imagina, você acabar um relacionamento de anos por causa de algo que você poderia ter resolvido lá no começo. Um regime de bens que protegesse ali. E até é importante eu falar, porque muita gente acha que eu decidi o meu regime de bens agora, eu não posso mais mudar. A lei, ela permite que você altere. Então, vamos supor que quando eu casei, eu escolhi lá o regime da comunhão parcial de bens, que era o regime que é automático, mas no meio do casamento mudou a minha situação financeira. Eu posso pedir para o juiz, justificando, pedir a alteração desse regime. Então, mas retroage, não? Não, é a partir do momento. De lá para frente. Isso, ali para frente. Você pede a alteração, existem alguns requisitos que você não pode prejudicar terceiros, né? Então, você pode, dali para frente, você pode alterar o regime de bens. Aí, claro, você tem que justificar para o juiz o porquê que você quer fazer aquela alteração. Mas é plenamente possível, você não precisa se divorciar. Já chegou o cliente no escritório, eu quero divorciar porque eu tô com problema. Não, calma, não precisa do divórcio. A gente consegue resolver sem o divórcio. Tá? Um problema desse, por exemplo, de empresa aí, de repente você fala, não, ó, você resolveu ter empresa depois que a gente casou, faz como? Exato. Né? Porque a gente tem que pensar nisso aí, só. Nossa empresa, ela é muito... não estamos no prejuízo, não estaremos também, então não vai ter perrengue. Talvez tenha briga pelo lucro, né? Mas aí os que assim seja. Aí também os nossos... Mas aí a gente já tem acordo de sócios ali também, né? Pra não ter problema, que tem um acordo de sócios. Exato. Isso, né? Até o próprio contrato social, você consegue estabelecer ali, né, cláusulas de segurança também, para, enfim, não ter nenhum problema com até relação... Até para sucessão mesmo, né? Exato, Imagina, você tem um patrimônio, uma empresa, e aí... Não tem quem não tem nada especificado, entra um herdeiro que não sabe de nada, acaba com a empresa. Então, outro problema também é que muitas pessoas também não pensam nessa hipótese, né? Acham que, depois, quando acontecer, eu resolvo. Só que quando acontece, o problema é bem maior e muito mais difícil de resolver. Aí é dor de cabeça. Exato. E depois você tá no meio ali, eu conheço até casos de pessoas que o marido fez um monte de dívida no nome da esposa e depois... Exato.
Foi embora, largou Não ela com a é, dívida. gente. Vi um filme esses dias sobre Então. isso também, E ela tem que pagar. E a Exato. mulher Não tem- assinava, porque, tipo, ele que cuida. E isso é muito real, né? Porque as mulheres colocam as finanças na mão do marido, aí ele Exato. cuida de tudo, aí ele vira e fala: tem que assinar isso aqui, assina sem saber que tá É. assinando, É. e tá se lascando. Eu acho que o caso que eu tive no história que foi Gente. mais reparecido com essa situação foi um inventário que a viúva descobriu que ele, né, o falecido tinha 2 documentos. Então, quando ela foi procurar nas caixas os documentos, descobriu que ele tinha outro RG, outro CPF, um monte de problema naquela documentação. E ela não Ixi. fazia ideia. Ela não fazia ideia. Já pensou? Não fazia Dormindo ideia. com o inimigo, nem sabia. No final, a gente acabou resolvendo tudo, mas Gente. assim, ela não sabia. E cada vez que eu pesquisava, eu encontrava mais coisa. Ela falou, doutora, para de pesquisar, eu não aguento Eu mais. não quero Aí mais você nem vai saber. cavucando, acha outra família, É, acha tudo, vai né? saber, que deve né? ter, Exato, também, né? E assim, cada história que aparece no escritório, que você fala, não, é novela, Ai, agora não. eu quero saber os babados. Assim... Qual o maior, assim, que você já teve, que você falou, meu Deus do céu, esse... por mais que aí você atuou como advogada, você fala, gente, esse daqui tá... eu acredito Campeão. que, além desse, que eu sempre ia até, eu comento com alguns colegas advogados, eu falo, olha, case. teve esse caso, dupla documentação. Mas teve um outro caso também, de uma senhora que ela me procurou, acho que eram 30 anos de casamento já, e ela descobriu que o marido dela tinha uma outra família. Mas não era uma outra família há 5 anos. Não, era uma família antes dela. Então, assim, ela tava 30 anos com ele, a família existia há 35 anos. E ele era caminhoneiro. Tipo, ela era a segunda família. Ela era. Nossa, exatamente. E ele era caminhoneiro, então ele sempre falava que viajava. No final, ela era amante. Ele ia dividindo. Só que ela era casada com ele. Era casada, aí depois... Ele podia ter Era sido outra preso. cidade. Com a outra, era uma questão de união estável. Então, por isso que ele conseguiu casar com Olha ela, que no cartório no Barro, porque sapequinha. existe uma questão da habilitação pro casamento. Então, ela casou, Gente, constituiu patrimônio. O cara manteve 2 casamentos. 2 casamentos. 35 É anos. difícil manter um, imagina 2. E o grande problema é que o sonho dela era ser mãe. E ele falou que não queria ser pai. Ele tinha 2 filhos com outra mulher. E aí, quando ela descobriu, imagina, ela chorou. Já é uma senhora, já. Ela Mas falou ele tinha morrido depois que não, ela descobriu? ela descobriu. Só que aí, eu questionando ela disse que ele nunca passou final de ano com ela. Nunca passou, Dia das Mulheres com ela. Nunca, nenhuma data comemorativa passava com ela. Caramba, e ela também nunca percebeu. Nunca Demorou pra percebeu. perceber, hein? Demorou. É que a profissão dele também ajudava, né? E ela percebeu porque a outra mulher falou pra ela que você era amante. Ai, gente, nós estamos fazendo assim. Eu assisti um Essa filme foi a assim. história. Parece um filme, você fala assim, isso não vai acontecer, você assistindo a novela das 9, não vai acontecer. Acontece na vida real. Claro que acontece. E aí, E enfim. antigamente eu acho que Gente até era do mais céu. fácil, né? Hoje em dia, com rede social e tudo mais, as pessoas postam alguma coisa. Uma hora você uma encontra hora, alguém, né? uma hora aparece, É. né? Por isso que eu falo, vai começar um casamento agora, coloca o nome lá no Google, Gente, já coloca o nome pensou? completo pra ver se tem alguma coisa. Porque esse Acaba caso, com a assim, vida, né? eu fiquei... É porque tem de tudo, né? É. Você pode até violência doméstica, Sim, né? Porque agora tem Exato. essas questões também, né? Você consegue, tem até um cadastro aí que você consegue identificar se a pessoa tem uma questão. Não, assim, um pouco mais, assim, de expertise, você consegue fazer uma pesquisa de uma certidão pra ver se tem alguma ação criminal. Enfim, hoje em Sim. dia, na dúvida, consulta um advogado e pede pra fazer uma pesquisa. A gente tem tanto caso de feminicídio, né? Toda hora você liga a televisão, tem um caso de feminicídio, e às vezes você vai ouvir a história, casamento de 10, 15 anos. Sim. Não é algo que começou agora. Então, Então, a gente precisa, assim, ficar sempre atenta a se proteger, porque não é só questão de patrimônio, é questão de vida também, né? Sim, Imagina você constituir uma vida inteira com a pessoa, que no caso ela perdeu ali o sonho de ser mãe, porque a pessoa não queria, e agora ela Não não dava consegue mais. mais pela idade dela. Ela, né, de forma natural, ela não consegue ser mãe. Então, nossa, é muito. é, Por isso que é complicado, né? A gente vai Abrir mão do sonho, né? abrir mão dos nossos sonhos. agora imagina você atender um Acabei caso de pensar desse e você... Aí é pra ter um... Como seria o nome? Homicídio. Um masculino. Um homicídio. Um homicídio, porque é a morte do homem. Exato. E aí, nesse caso, entra uma questão também indenizatória, né?
Porque no direito de família, no direito de família a gente tem a Sim. questão de dano moral. Sim. Então, não é porque houve uma traição, especificamente. É porque houve todo um contexto ali, toda Não, uma história E que ela gera ganhou. No fim, as duas podiam entrar contra ele, então, né? as duas. Eu não sei a história do outro lado, né? Como que era a história pra esposa, né? Porque a minha cliente, no caso, era Pra amante. original, Mas as duas Gente. poderiam, dependendo. É que o caso dela é muito mais grave porque ela queria muito ser mãe, ela tem registro. E ele falou que não queria, e ele já tinha uma outra família. Nossa. É demais, né, É. gente? Tá vendo? Ó, você aí em casa, né? Olha os babados que acontecem aí, né? Nos bastidores que a gente não fica nem sabendo, né? E família Verdade. também, parte de inventário também é bem complicado às vezes, né? É, Tem irmãos é, ali que... Exato. Poderia ser muito mais né, simples. Hoje a lei traz possibilidade de fazer inventário no cartório, então ali você resolve o inventário de forma muito mais célere do que antigamente a gente fazia, levava anos, enfim. Uhum. Mas é aquilo, quando envolve sentimento, é E complicado. dinheiro. E dinheiro. Quanto É. maior patrimônio, maior dor de É. cabeça. E aí, assim, né, hoje tem alguns mecanismos que facilitam, por exemplo, a própria holding, que você falou, doação em vida também, você consegue fazer alguns ajustes, Exato. né, para já deixar algumas pessoas, por exemplo, tem filho de criação, não é um filho, né, legítimo, é um filho de criação, né, de repente, na hora da partilha, tiram ele, mas era uma pessoa que poderia ali, né, ser beneficiada. Isso acontece, eu já ouvi Exato. muitos casos assim, né? Hoje em dia, assim, você pode fazer um testamento, né? A Sim. lei, ela permite você dispor de 50% do seu patrimônio. Então, Uhum. 50% fica destinado aos herdeiros necessários. E 50% pode fazer o que você quiser. Se você quiser deixar para o Zé da esquina, você pode deixar o seu patrimônio para ele. A lei, ela só preserva 50%. Uhum. E nesses casos de filhos, né, de afeto, pode, né, é uma possibilidade de ser feita essa Doação. distribuição. Uhum. Mas também, hoje a gente pode falar até de seguros de vida, que você pode, né, utilizar como uma forma de planejamento sucessório. Você pode colocar como beneficiário, por exemplo, uma pessoa específica, né? Uhum. Então, existem várias formas de você fazer esse É porque tem planejamento. alguns mecanismos que você não passa pela partilha, né? Exato, Como tem alguns seguros específicos, né? Isso. Não são todos, Não mas são tem todos, alguns, né? Exato. Que E legal. aí precisa consultar um especialista em seguros, mas existe assim uns que, né, não precisa entrar na partilha. Então é uma forma de você também preservar e também não levar para o judiciário também. Sempre falo que no cartório é muito mais rápido e é muito mais barato. Eu vou dar um exemplo de um inventário que eu fiz agora, patrimônio de 1 milhão, 2 milhões. Pelo judiciário, as custas irão em torno de R$30 mil, porque na tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, a margem é muito, muito distante, então é de 0 a 500 mil, tô falando por alto que eu não lembro de cabeça, mas a margem é muito distante, então quem tem 10 mil reais, que tem 500 mil reais, paga o mesmo valor de custas, não é proporcional, se você Deveria pensar, ser, né? mas infelizmente não é. Quando você leva para o cartório, é muito mais barato. Por exemplo, esse caso custa R$32 mil. Pro cartório ficou 5 mil. Olha a diferença. Nossa. Porque a tabela do tribunal era muito distante, né? Então a margem é muito maior. Já no cartório, existe uma distribuição melhor com relação ao custo, né? Os emolumentos. Então, além de ser mais rápido, também é mais barato. Lógico, e cada caso precisa ser analisado se é o melhor caminho. Mas se preenche os requisitos, que não tem filho menor, se não tem disputa ali de patrimônio, enfim, se todos estão de acordo com a partilha, o melhor caminho é o inventário extrajudicial, que é no cartório. Que interessante. E o testamento, ele não pode ser contestado, mesmo esses 50% aí? Pode ser contestado, mas se a lei ela protege 50%, 50% pode expor. O que não poderia, por exemplo, é se você fizesse esse 50% para um outro filho. E aí teria uma questão de discussão se é válido ou não, tá? Tipo, gosto mais desse aqui. Exato. A lei, ela possibilita, mas logo os outros herdeiros não vão ficar conformados com aquilo, com relação a isso. Mas até mesmo quando você vai fazer um testamento, ainda que você tenha um testamento, você tem que pedir a homologação dele. Então, ainda que tenha, é preciso fazer a homologação também.
E aí pode ter contestação Isso, é. naquele momento da homologação, né? Isso. Então, Aí já começa a brigar. Já começa a voar copo. Hoje até mesmo tem um novo provimento do CNJ que possibilita você fazer o inventário em cartório com testamento. Antes não podia. Agora pode fazer desde que tenha sido homologado judicialmente esse testamento. Entendi. Caramba. E assim, né? Tem um monte de perguntas, mas você acredita que a gente já tá chegando no final? Não acredito, vai ser muito rápido. Caramba, Eu não falei que passava rápido? Muito rápido. E daí eu perguntar da Hold, você faz o processo da Hold? Faço, mas eu tenho que marcar um outro, porque a Hold é muito complexa, mas assim, resumindo assim, de forma bem breve, a Hold é uma empresa que é criada para você incluir o patrimônio, e dentro daquela hold você coloca as pessoas que vão ali pertencer àquela distribuição. De uma forma bem... E mesmo que não tenha um super patrimônio, também pode se valer da hold, né? Pode ser interessante, principalmente quem tem imóveis, né? Isso, eu sempre recomendo quando existe imóveis, porque bens móveis, carro, ele perde muita valorização. Então, o carro que hoje comprou por 200 mil reais, amanhã tá valendo 150. O imóvel não, a tendência é sempre valorizar. Mas cada casa precisa, né, analisar para ver se realmente faz sentido. A não ser que seja uma Ferrari. Exato, assim, aí vale a pena. Olha, eu já vi holding de bolsas. Bolsas de marca. Imagina, tem bolsas que, né, nossa, no mercado vai valorizando. Caramba, mas também, bolsas. Vamos ver essas bolsas. Mas tem, imagina, né? Tem bolsa que custa 70 mil reais, 150 mil reais. É o preço falando bem baixo, mas tem bolsa de 200, 300 mil reais. Bolsa que vale um apartamento. Quanto maior, né, tempo que foi fabricado, maior a valorização, porque fica mais difícil de você adquirir. Sim, você pega então, uma Gucci da vida, uma Chanel, né, daquela. Chique, né? Isso, olha, nunca pensaria, né? Minha filha querida, amor, você não vai receber uma holding de bolsas. Né? A gente não sabe. E o nosso futuro? A gente ainda vai ter que adquirir bolsa do passado, tem que começar agora, então vai ficar lá na frente agora, vai saber, né? Mas ainda falta uma pergunta para Adriana nos responder. Pergunte a pergunta. Né, que momento aí da sua vida que você sentiu que deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista? O momento foi em 2021, quando em uma conversa despretensiosa com a minha sócia, a Bruna, a gente decidiu sair do CLT, que era um cargo que eu tinha estabilidade profissional, eu era coordenadora do departamento jurídico, e em meio à pandemia a gente decidiu montar o nosso escritório. Então, nesse momento eu entendia que o meu propósito, naquele momento, eu não estava conseguindo atingir. Eu queria mudar vidas. Então, quando eu virei o cenário de sair de algo totalmente seguro para um escritório que eu não tinha nenhum cliente ainda, ali eu me vi como protagonista da minha história mesmo. Aquele momento. Muito bom. Que delícia. Então, foi um prazer. Obrigada. Obrigada a você. E se as pessoas quiserem te contratar, tem um monte de coisa aí que você faz, né? Como que ela te acha? Tem no Instagram, adrianabarros.adv. E também o site, ribeirobarrosadvocacia.com.br, que pode ter nossos contatos também para qualquer dúvida. Maravilha. E se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma consulta express aqui, já manda nos comentários que a gente encaminha para ela de repente aí sanar suas dúvidas ou até marcar aí um bate-papo com você para aprofundar mais o tema. E se você quer saber mais, a gente vai deixar também na descrição desse episódio os contatos dela e tudo mais. E tá chegando no fim, mas não segue ainda o nosso canal, já aproveita, já segue, já ativa o sininho, deixe seus comentários aqui e até a próxima. Um beijo.